Dinheiro do Brasil já investe quase nada e vai piorar logo logo, a gente não vai ter dinheiro nenhum para investir mesmo. Hoje eu quero te explicar em que ponto que a gente chegou e quais que são as consequências para o país e para os seus investimentos. Vem assistir esse vídeo que é muito importante para você e com certeza merece o seu like. Se você pudesse chutar aí qual a porcentagem do PIB que o governo brasileiro investe, você diria quanto, senhor Bruno? Que investe eu não sei, mas que arrecada eu vou te falar. Arrecada é uma beleza, mas e para investir? 5%? 0,3%. Não, nada. Aí você vê se a gente não vai ser o eterno país do futuro, né? Um país que não investe é um país que não olha para o futuro. Exatamente. Quem não investe na pessoa física também, né? Está desconsiderando o futuro. Vou falar mais disso no finalzinho, mas segura que a gente vai falar primeiro do governo. O Tesouro projeta um rombo nas contas públicas até 2027, apesar do que o Bruno falou que se arrecada como se não houvesse amanhã. Mas a dívida bruta deve chegar a quase 82% do PIB. Tá vendo esse documento aqui, ó? É um relatório de acompanhamento fiscal. E aqui nesse capítulo ele relaciona aqui pra gente o baixo nível de investimentos ao estrangulamento fiscal. Ele mostra que esse estrangulamento aí orçamentário está crescendo muito e o motivo é o aumento persistente das despesas obrigatórias. Vamos falar disso. E aí diminui muito o espaço para investir. É como se na sua casa, né, Bruno, você tivesse as suas contas ali consumindo a sua receita na integralidade ali e daqui a pouco não sobra nada para investir. Aquela parte que poderia ser opcional, que você poderia gastar como você quisesse, não tem espaço mais, porque o grosso, habitação, moradia, saúde, tudo isso está consumindo o salário inteiro. Não, é muito pior, né? Você não consegue fazer uma melhoria para você deixar de gastar, né? É isso, exatamente. Coisa que vai trazer receita, inclusive, que é o caso exatamente dos investimentos, né? Só para você entender, tem despesas obrigatórias e aquelas discricionárias. Vamos diferenciar as duas aí. As obrigatórias incluem custos como previdência, benefícios sociais, saúde, educação, precatórios, que de vez em quando deixa de pagar também, então não é tão obrigatório assim, só que dá BO, né? Essas coisas que não dá para deixar de pagar de jeito nenhum. Ponto importante que a previdência entra como gasto aqui, Bruno, porque ela não dá conta sozinha, a gente já falou vários vídeos aqui que o INSS isso não será suficiente, né? Tem menos gente pagando e mais gente ficando velha, menos gente com filho, né? Com relação aos anos 80, quando tudo fazia mais sentido, e agora não se sustenta, não para em pé sozinho, mais um motivo pelo qual você deveria investir. Isso porque as contribuições que os trabalhadores estão fazendo, então, não são suficientes para cobrir os benefícios de quem já está aposentado. É um piramidão. Na verdade, agora é um arbusto etário, né, meu? É uma pirâmide de ponta cabeça. É isso aí, a parte das pessoas querendo receber é a parte mais gorda e das pessoas pagando é a menorzinha. Só para você saber, mais de 95% do orçamento está comprometido com o quê? Com as despesas obrigatórias. Aí viriam aquelas que o governante tem mais flexibilidade, os investimentos, as despesas administrativas, políticas públicas flexíveis. E para provar que miséria pouca é bobagem, ainda tem aquela regra que diz que o total de gastos não pode crescer mais que 2,5% além da inflação, só que as despesas obrigatórias estão crescendo mais rápido que isso. Aí, meu amigo, o espaço para aquele, vamos ver o que a gente faz para melhorar, o que você acha que vai acontecer, né? Para as despesas discricionárias, só diminui. E aqui a gente não tá falando de, sei lá, colocar flor na praça aí da sua cidade, não. A gente tá falando de rodovia, portos, aeroportos, saneamento, energia, construção de escolas, hospitais, pesquisa e desenvolvimento. Melhoria, modernização. É isso aí, o que traz resultado no longo prazo, mas a gente não tem projeto de país, a gente tem projeto de governo aqui no nosso Brasilzão, né? Tudo isso são gastos que geram aquele retorno no longo prazo, mas longo prazo para político brasileiro chama-se próxima eleição. 4 aninhos só. E o governo gasta só 0,3% do PIB investindo em infraestrutura. E aí você olha o lado da produtividade, né, Bruno? A gente tá falando de mais rodovias, ferrovias. Você vê quanto mais cada trabalhador poderia estar produzindo por mais hora de trabalho se não fosse gargalo e burocracia por todo lado, né? Você fica preso num trânsito, numa viagem, ou estourar o pneu do seu carro num buraco de uma estrada mal. Isso, você está olhando a sua produtividade. Agora você imagina isso ampliado no litro de leite que você comprou, que o transporte ficou mais caro, porque de repente estragou ou de repente demorou mais para chegar. Tudo isso está embutido no custo, né? Não tem uma ferrovia, a gente depende de caminhões e estradas ruins, né? Perfeito. Tem ferrovia, mas muita que a gente precisa, né? E o pior é que vai piorar, porque esse percentual de investimento aí deve zerar
em 2027. E o pior, as consequências devem vir antes mesmo desse cenário concretizar, vou te explicar por quê já já, mas olha uma coisa antes, ó. O Brasil não só investe menos do que deveria, como também tem cada vez menos margem para investir. A que ponto chegamos, né, Bruno? É a bola de neve, né? Bola de neve é o contrário, né? Vai diminuindo o tamanho da bola. E aqui a gente entra no ponto mais importante do vídeo para valer a sua inscrição aqui no canal com o sininho e tudo, hein? O impacto disso na percepção do risco, nas decisões dos investidores, nossos aqui, né? A gente que investe pessoa física, também os estrangeiros, nos juros e também no câmbio, mas vamos com calma que eu tô com pressa, tá? Belezura. Até aqui a gente falou da mecânica do orçamento, só que o orçamento atinge em cheio quem? O mercado financeiro, né? O mercado tem dessas, ele não se baseia só no presente, ele também tem uma expectativa futuro sobre o investimento. A gente diz muito isso aqui, né, Bruno? Quem tem dinheiro para investir, você não quer colocar no escuro, certo? Não. Você quer ter alguma previsibilidade, quanto vai estar o dólar, quanto vai estar os juros daquele país, qual a sua probabilidade, o seu risco-retorno da situação, né? A sua assimetria. Tem que ser um pouquinho otimista, né, a coisa. Né? Pois é, e falando em otimista, se a expectativa é otimista ou pessimista, você concorda que isso reflete no preço, nos juros, no câmbio? Uhum. E os investidores, principalmente os estrangeiros, estão de olho aí nessa trajetória da nossa dívida aí, nas gastanças do nosso governo. É inclusive um dos principais indicadores de risco. O fluxo de capital para ativos brasileiros geralmente depende desse fator e de outros como a clareza nas contas públicas, a trajetória dos juros e a confiança no cenário macro. E esse é um conceito muito importante nos investimentos, né? A política fiscal, ou seja, os gastos do governo, quanto que ele arrecada, quanto que sobra, isso influencia bastante o que o prêmio de risco exigido para financiar a dívida pública. Isso é bem óbvio, né? É igual acontece com a gente na pessoa física também. Você está gastando demais. Isso, teoricamente, reflete lá nos birôs de crédito, né, Bruno? O Serasa lá fica sabendo, então você merece, por assim dizer, juros mais altos. Você tá arriscando, né? É isso, você tá aumentando o risco do outro lado. Aí o cara, para fazer valer a pena tudo isso, ele quer mais juros. E nas economias emergentes como a gente, essa relação é ainda mais forte, né? O equilíbrio fiscal pode atrair mais ou menos investidores e isso tudo impacta onde? Nos juros dos títulos públicos, por exemplo, os do Tesouro Direto. E no caso do Brasil, estudos como esse aqui mostram pra gente que boa parte da variação nas taxas futuras de juros está relacionada com fatores internos de risco. E tentar botar a culpa no que está acontecendo lá fora é bastante balela, sabe? Por isso mesmo, antes de qualquer crise concreta, o mercado já costuma reagir. A percepção de deterioração fiscal pode, por exemplo, limitar os cortes de juros, aumentar o custo do crédito e aumentar a volatilidade financeira. Talvez o que pouca gente pensa, Bruno, quando o Copom mantém a Selic alta ou quando você vai fazer um financiamento fica cara, culpe os gastos do governo. Então o gasto do governo tem muito a ver com o gasto do seu dinheiro, com o custo do dinheiro para você, com o crédito. Já fizemos um vídeo sobre isso, hein? Exatamente. É uma coisa que não tem como discordar, né? Disciplina fiscal é fundamental para evitar a turbulência nos mercados, principalmente em países muito endividados. Não adianta comparar com os Estados Unidos, o pessoal fala assim, mas eles têm 100% ou outros países no mundo. O Japão tem um problema fiscal maior que o nosso, os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, por exemplo, produz dólar, né, meu amigo? Ele aperta o botão, sai dólar lá, não sai real brasileiro, não. É outra realidade, né? Exatamente. E olha o efeito dominó, a percepção de risco fiscal começa a mudar para pior, né? Os juros sobem porque o investidor começa a exigir um prêmio maior de risco e o custo do financiamento cresce, como a gente falou. Só que o pior, o endividamento público aumenta. Olha, quanto mais o governo gasta, mais endividado ele fica só pelo ato de se endividar. Os investimentos privados diminuem por conta do juro alto e também por causa do próprio pessimismo. E as empresas têm muita dificuldade para investir porque o governo está gastando demais. Olha que loucura isso, né? E quando esse ciclo ganha força, ele se torna vicioso. É um ciclo que se retroalimenta porque o país vai desacelerando, o endividamento do governo só vai crescendo. E o mais bizarro, para tudo isso acontecer, basta mudar a percepção do risco, sabe? A crise está lá na frente, mas a percepção vem antes. E é claro que tudo isso tem efeito onde? Na sua carteira de investimentos. O primeiro impacto costuma ser na renda fixa, né? Os juros são altos e a gente deve começar a ver uma redução nos próximos meses, né? Ao que tudo indica. Inclusive, acabou de sair a inflação, 0,33%,
mas a inflação de serviços ainda preocupa, de alimentos também. Então não espere corte muito abrupto, né? Não vai acontecer de uma hora para outra. E é importante acompanhar o cenário aqui, prestando atenção no controle fiscal, porque se o governo não conseguir segurar as pontas, a gente pode ver um descontrole nos gastos, até porque a gente está em ano de eleição, né, meu amigo? E isso poderia fazer os juros permanecerem mais altos por mais tempo que muita gente aí está pensando. Grande chance de acontecer, né? E você vê que aí nesse cenário, CDBs, LCAs, LCIs ganham atratividade. Mas te falar, não é para comemorar com renda fixa. Sabe por quê, Bruno? Por quê? Sabe quem ganha dinheiro emprestando dinheiro para os outros? Não é você emprestando para o banco, é o banco emprestando para os outros. É sempre o banco. Tanto não é à toa, né, que Itaúzão trouxe o maior lucro da história dos bancos no Brasil. Então o sinal de país prosperando não é você ganhando dinheiro com a renda fixa, não tem rico na renda fixa, né? Na renda variável, sim, empreendendo, assumindo risco, isso é o sinal de uma economia madura que progride. Até porque, se não fosse esse lance que a gente está vivendo, que falamos nesse vídeo aqui, né, Bruno, do enfraquecimento do dólar, a gente poderia estar sofrendo bastante aqui com dólar alto e bolsa sofrendo também, principalmente comparado aqui com essa assimetria, com esse ganho aí que gera na renda fixa. E tanto ações quanto FIIs só podem estar nessa alta aí, Bruno, por causa de um cara chamado Trump. Olha que loucura, hein? Loucura mesmo. Mas tem um porém, né? Empresas exportadoras podem se dar bem com essa valorização do real, né? Tudo isso mostra como a percepção do risco afeta o mercado. A gente está falando aqui de possibilidades, né? Esse cenário pode se concretizar ou não. A gente está vendo, inclusive, probabilidade de acontecer, né? De zerar o caixa e não dá para investir em mais nada. Qualquer que seja o cenário, a dica para você é diversificar o seu portfólio de investimentos, dolarizando uma parte do seu patrimônio ali, paulatinamente, né? Não é uma forma de você investir agora, o dólar fez uma alta lá depois, você vender e ficar com dinheiro com isso. É especulação cambial, você está comprando dólar para proteger do Brasil. Se o dólar sobe é porque o risco do Brasil ficou pior, aí você vai vender, não tem sentido nenhum. Fazendo um trade cambial, só perde no final. Exato, pode ganhar vez ou outra, mas continua, assim como qualquer coisa, né? Trade de curto prazo. Então, dolarizar é uma forma aí de você desvincular essa parte dos investimentos da nossa economia e das maluquices brasileiras. Assim você faz uma distribuição do risco e toma cuidado com o seu comportamento, tá? Não vai ser apressado nem afobado. Segue aí o seu plano de investir um pouquinho todo mês, sabe? Até porque a gente viu no caso do Brasil, o seu caso é exatamente o mesmo, não tem como não investir se você quiser estar vivo no futuro. Olha que loucura. Se você não quiser ser passado para trás. Se você for ver, é uma competição dos países, né, Bruno? Então, o país que está investindo em P&D está roubando os cérebros do Brasil. Você concorda? É verdade. A gente acaba que já vai ter o quê aqui no Brasil? Né? E cada vez mais impostos em cima de impostos, que é esse outro vídeo aqui que a gente falou, que agora estão querendo taxar os super ricos. Você consegue enxergar o cenário, a direção, onde que a gente está mirando? Para baixo, né? Assim, Bruno. Lembro você também que para não errar, se você já tem um patrimônio e você não sabe como investir, nesses tempos tão difíceis de verdade, é difícil até pra gente, né, profissionais do mercado financeiro certificados. Então, imagina para quem está vivendo uma vida ali, ganhando dinheiro de verdade, que é isso que dá retorno no curto prazo, né? É o trabalho, o investimento só multiplica aquilo que você não gastou. Então, se você já tem um patrimônio acumulado, para não errar, chama a gente. A nossa consultoria Alumen vai ser um prazer te atender, ajudar você a montar a sua carteira bem equilibrada aí, de acordo com o que você e também com o que o seu patrimônio precisam. Diz aí, você acha que o Brasil vai conseguir controlar os gastos? Está preparado para caso isso não aconteça? Manda aqui, manda também o comentário do Brunão. Qual que você acha que é a chance do Brasil estragar tudo? Esse cenário de bolsa alta, de FIIs subindo, né, crescentes, dólar baixo. Meu amigo, a gente não perde uma chance de perder uma oportunidade. Escreva aqui o comentário. Valeu, tudo de bom. Tchau.